Lucas, mais uma pergunta. Por favor. Agora eu vou mudar totalmente o assunto, filosofia do direito. Pode ser? Pode ser, pode ser. Porque além das questões de política, de metaética, também tu é pesquisador de filosofia do direito. E inclusive neste semestre tu trabalhou com o Hart. É isso. Exato. Então a pergunta é muito simples. Qual a importância do Hart para o mundo jurídico? Perfeito. Bom, sobre o Hart especificamente, eu acho que ele também não vou comparar ao Rawls, né, mas ele tem uma importância fundamental na filosofia do direito, porque você tem os clássicos da filosofia do direito, então quando a gente poderia, se a gente for traçar uma linha histórica, assim, né, então você tem, enfim, você pode estudar Aristóteles, você pode estudar Platão, você pode estudar Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau, enfim, você pode Kant também, Hegel, né, Matheus? Quer dizer, você pode traçar uma linha histórica assim, mas depois eu acho, fundamentalmente depois do Bentham, você tem também um vácuo ali de grandes autores, né? Então... Quer dizer, então, que para a questão normativa, jurídica, política, do utilitarismo até a segunda metade do século XX, não tem muito o que... Tem, né? Mas não tem muito de peso. Isso, autores de peso. De peso não, eu acho, porque tem um jurista, que também tem um filósofo chamado John Austin, né, do século XX, mas não é o filósofo, é o jurista da jurisprudência analítica. Da jurisprudência, isso. Ele foi aluno do Bentham. Então, de certo modo, ele é o grande marco, assim, pós-Bentham. Mas ele tem um trabalho importante, né? Mas, digamos assim, eu acho que não é do grande nível, assim, do que o Hart faz, digamos assim, na década de 60, né? O conceito de direito é de 61. Então, eu acho que ali você tem, digamos assim, um trabalho que é um marco também. Então, você tem 100 anos quase depois do trabalho do Bentham, né? Até o trabalho do Hart, que você também tem um vácuo ali de filosofia do direito, assim. E filosofia do direito, eu digo, um pouquinho mais refinada, assim, né? Porque o John Austin, o jurista, tinha também uma discussão sobre isso. Então, acho que o Hart, basicamente, ele é um parâmetro ali para restabelecer, digamos assim, um conjunto de temáticas, né, em filosofia do direito que são importantes, assim. E também de revisar a teoria positivista clássica, assim, né? Então, de algum modo, o Austin e o Bentham também estavam vinculados ao positivismo jurídico, né? Sim. Mas o Bentham tem uma obra sobre legislação moral e jurídica. Exato. Direito e moral a partir do positivismo. Exato. Então, o trabalho, né, o conceito de direito do Hart, eu acho que ele é fundamental também nesse ponto, assim, porque ele restabelece, né, uma agenda de discussões em filosofia do direito. Especificamente com relação à teoria dele, eu acho que a grande vantagem, assim, o grande ponto dele é, digamos assim, trazer os conceitos, né, de filosofia do direito que a gente discute, né, enfim, de o que é uma sanção, qual a importância de uma sanção, o que é uma norma, quer dizer, essas discussões, de uma parte ele faz isso a partir da filosofia da linguagem, né? Então o Hart, digamos, ele é professor de Oxford, né? Era professor de Oxford, e Oxford naquele momento estava vivendo um período bastante produtivo, assim, em filosofia da linguagem. Então ele compra muitas dessas discussões, assim, clássicas ali, né, da primeira metade do século XX, que estavam ocorrendo em Oxford e Cambridge também, né? O Wittgenstein era professor naquele período também em Cambridge. Então, você tem ali um conjunto, um caldo, digamos assim, né, filosófico e jurídico, que eu acho que propiciaram a produção do Hart. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa vinculação entre filosofia do direito e filosofia da linguagem. Eu acho que isso também é uma coisa importante. E segundo, é porque o trabalho do Hart, eu acho que traz a filosofia do direito, né, para o nível, de algum modo, assim, não tão normativo, tá? E não me entendam bem o que eu quero dizer aqui. Quer dizer, o Hart tenta fazer uma análise do que é direito, digamos assim, inclusive ele diz, né, um tipo de sociologia descritiva o trabalho dele, né? Porque quer não mais vincular, digamos, direito à justiça, estritamente, né, como classicamente as teorias do direito natural fizeram, mas visa analisar o direito a partir, digamos assim, dos contextos jurídicos existentes, né, dos sistemas jurídicos existentes. Então, é tentar fazer uma descrição do direito, fundamentalmente a partir daquilo que o mundo naquele momento, né, dos sistemas jurídicos que haviam naquele momento, como eles se expressavam e se apresentavam. Então, o próprio Hart muitas vezes reconhece, quer dizer, você pode, de algum ponto de vista da justiça, você pode ter um Estado extremamente injusto, mas você pode ter direito ainda lá.
né? Porque o direito não tem essa conexão, digamos, necessária com a justiça. Uma pergunta bem comum: o nazismo é direito para Hardt? Essa é forte, gente. Essa é forte. Que é feita também para Kelsen, que é feita por os positivistas de modo geral. Assim, de modo muito genérico, eu acho que seria plausível dizer que sim, para o Hardt não havia... Porque essa a preocupação dele não era propriamente com o conceito de justiça. Então, se você pergunta se havia sistema jurídico na Alemanha nazista, acho que não há problema em dizer que sim, havia. Se ela cumpria, né, se digamos assim, se havia um reflexo adequado do sistema jurídico enquanto tal aos valores, digamos assim, ideais da justiça, bom, isso é outra coisa. Isso... Ele tem a relação com reconhecimento, regra, né? Isso aí. Mas assim, os oficiais, nos termos do Hardt, né, reconheciam que aquilo que o Führer, digamos assim, promulgava era direito, né? Então, para quem conhece o Hardt, sabe que essa é a questão fundamental. Assim, a regra de reconhecimento exige que um conjunto dos oficiais, né, daqueles que propriamente desempenham os papéis oficiais no Estado, se eles reconhecem que aquilo que, sei lá, os tribunais determinam é direito, então você tem o sistema jurídico funcionando, né? Ainda que algumas pessoas, ou até uma boa parte delas, digamos assim, não reconheçam propriamente aquilo como sendo direito, né? Mas porque, fundamentalmente, o trabalho do Hardt ele é um trabalho descritivo, né? Não normativo. Então, ele não está buscando analisar se os sistemas jurídicos existentes cumprem certos ideais de justiça. Isso ele não está fazendo. Está fazendo o contrário. Está fazendo o seguinte, bom, mesmo na Alemanha nazista havia direito. Por que havia direito? Bom, porque o requisito básico, vamos imaginar, né? Sei lá, é que um grupo de oficiais reconheçam que aquilo que os tribunais determinam é direito. Bom, isso é, digamos assim, necessário para que se tenha direito num determinado Estado, digamos assim. Né? Então, eu tendo a pensar que, enfim, eu acho que ele dificilmente negaria que havia direito naquele contexto. Tem um debate dele do Kelsen, né, a norma hipotética do Kelsen, a regra de reconhecimento do Hardt, e posteriormente tem um debate muito forte com o Dworkin também. Levando os direitos a sério. Isso. De 71, é uma crítica a Hardt. É uma crítica, enfim, depois todos os trabalhos subsequentes do Dworkin, assim, aí é uma crítica geral, assim, ao positivismo, né? Ao positivismo. O positivismo aí, nas suas várias formas. Enfim, o Hardt é um deles, enfim, o próprio Raz, né? Joseph Raz é um outro positivista. O realismo jurídico. O realismo jurídico também. O Austin. O pragmatismo, em geral, também tem uma crítica. Enfim, eu acho que o Dworkin, daí, ele é o grande, digamos assim, contraponto a todas essas discussões que se tinha até então de filosofia do direito, né? Especialmente o realismo jurídico e o positivismo. Então, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Porque o Dworkin está debatendo muitas questões americanas e inglesas. Isso aí. E para quem gosta, né, de filosofia do direito, né? Quem é do direito, né? Quem é do direito e gosta de filosofia ou mesmo quem é da filosofia e gosta da filosofia do direito. Isso. Os textos do Dworkin são qualquer coisa, né? Porque são carregados de, digamos assim, casos da Suprema Corte americana. Exato. Qualquer filme que tu assiste, que é um grande caso debatido na Suprema Corte, o Dworkin está lá comentando. Isso aí. Lendo os textos do Dworkin, eu conheço esse caso, né? Exato. Claro, porque eu já assisti algum filme sobre. Exato. Esses dias mesmo, acho que foi, enfim, mês passado, quando houve a discussão, né, sobre as eleições americanas, né? Eu me recordei porque, enfim, houve uma situação não tão complexa quanto essa agora, né? Mas acho que foi na eleição de 2000 dos Estados Unidos, teve uma discussão entre o Bush filho e o Al Gore, né? Um dos estados tinha um problema lá da contagem dos votos, acho que era na Flórida. E esse é um dos casos que o próprio Dworkin analisa lá, enfim, quando ele está discutindo com Scalia, que era um ministro, digamos assim, né, da Suprema Corte Americana. Ele está discutindo a decisão do Scalia e daí ele comenta esse caso aí, até como ocorrido, né, no mês passado sobre as eleições americanas. Eu me recordei que o próprio Dworkin faz análise de casos, assim, da ordem do dia, digamos, né, sobre... Enfim. Mas que voltam a cada época. Exato. Filosofia do direito é importante para o direito? Eu sou suspeito em falar disso. Obviamente vocês já devem... Mas tenta convencer alguém que acha que não é importante. Porque alguns estudantes acham que filosofia não é importante e alguns do direito acham que filosofia do direito não é importante. Perfeito. Bom, fundamentalmente eu diria o seguinte: para aqueles que acham que direito é basicamente
copia e cola, de certo modo, assim, quer dizer, você já existem certos padrões e não há muito que se mudar. Se as pessoas acreditam que direito é isso, embora eu não concorde com isso, aí eu acho que fica fácil de compreender porque as pessoas acham que filosofia do direito, ou não só filosofia do direito, né, teoria geral do direito, ou, sei lá, psicologia jurídica, por que essas outras disciplinas mais laterais, elas não são importantes, né? Porque você tem uma visão muito estrita do que é direito e o que significa o direito no mundo de hoje. Então, talvez eu tentaria convencer dizendo o seguinte, olha, primeiro você precisa ampliar um pouco a visão do que propriamente é direito, né? Porque, conceito. Isso, porque quando você amplia, me parece claro, assim, boa parte dessas coisas que nós discutimos, sei lá, numa disciplina de filosofia do direito, você não vai no primeiro caso que você vai pegar, sei lá, sobre direito de família ali, você vai fazer uma separação, por exemplo, você não vai discutir com teóricos da filosofia ou coisa do gênero. Porque o trabalho filosófico ele é muito mais difuso, assim, e mais de fundo. Então, ele não tem um impacto direto, digamos assim, né? Então, a minha impressão é que primeiro você precisa ampliar a visão do que propriamente é direito, né? Para ter uma compreensão mais, digamos assim, aberta, porque aí você vai conseguir verificar. Então, quando você ouve, sei lá, decisões do Supremo Tribunal Federal, está carregado de filosofia do direito ali. Porque as impressões, elas tratam de questões que não são assim fáceis de decidir, quer dizer, voltando ao Dworkin, né, quer dizer, aí você tem hard case, eles chamam, né, muitas vezes você tem que discutir teoricamente, você não está discutindo se a lei diz A ou B, está claro, a lei diz A, tá? Exato. Mas é uma discussão, digamos assim, teórica propriamente, né, então, para quem ainda não se convenceu, talvez, da importância da filosofia do direito, eu acho que o Dworkin é o melhor exemplo de cara que, digamos assim, faz uma defesa da importância da filosofia do direito, porque a maioria dos casos de decisões são casos claros, assim, você não tem muito o que discutir. Agora, existem casos que não são tão fáceis assim, né? Um dos casos que o Dworkin discute, né, é sobre a segregação racial nos Estados Unidos em escolas, lá de 61, acho que é. Uhum. Tem uma decisão judicial. Se você imaginar que há 60 anos atrás, nos Estados Unidos, você tinha escolas de brancos e de negros, hoje parece uma coisa meio surreal, assim. Mas é graças a esse tipo de discussão teórica que a gente pode mudar certas estruturas sociais, assim, sei lá, de anos, assim, já enraizadas. Então, a importância da filosofia, eu acho que a gente tem que reconhecer, ela é difusa, assim, ela não é tão clara. Até por isso que tem essa pergunta, né? Porque ninguém questiona qual a importância da medicina, isso, por exemplo, isso qual a importância do direito, do né? direito, isso aí. Agora, da filosofia é muito questionado. É verdade, é verdade. Mas me parece que essa é um pouco, assim, enquanto as pessoas têm uma visão restritiva das disciplinas e pragmática, no sentido ruim, tá? Não na teoria do pragmatismo, mas no sentido assim, de alguém que só se preocupa com o prático, de fato, é difícil convencer essas pessoas que algum tipo de importância você tem. Mas aí você pode também perguntar por que matemática teórica é importante, assim, né? Sei lá. Sim, física. Por que física teórica é importante? Então, as mesmas perguntas que você pode fazer na filosofia, você pode fazer a mesma coisa, sei lá, em cálculos super abstratos. Exato. Nas disciplinas teóricas. Nas disciplinas teóricas, né? Exato. E questionar a importância é questionar a importância de qualquer outra área, né? Exato. De qualquer saber, enfim, né? Então, estamos falando apenas da filosofia do direito, né? A gente poderia falar da filosofia da biologia, da matemática, infinitas áreas aí que a filosofia discute e ajuda bastante no desenvolvimento. Bom, eu tenho mais 48 perguntas aqui separadas. Estou apenas na terceira pergunta agora. Eu acho que a gente vai tomar um café, daqui a pouco volta. Fazer um intervalinho, mas eu separei várias. Tá. Brincadeira. Bom, eu acho que nesse primeiro momento eu queria discutir justamente essas áreas que tu desenvolveu pesquisas. Sim. O Lucas é formado em filosofia em direito, tem mestrado, doutorado, acabando o pós-doc, então alguém que vive da pesquisa há muito tempo, né? Nós vivemos, né? Assim, tu entrou com 18 anos na filosofia? 18. Eu acho que tinha 17, porque eu tinha acabado. 17? Eu também. Na época, quando eu entrei, eu era o mais novo sempre da turma, né? Eu não me lembro se eu sou, mas eu acho que podia ser. Eu sempre era o mais novo, né? E agora eu tô sempre sendo o mais velho, né? Qualquer lugar que eu vou, Lucas, né? Mais novo. O Lucas simplesmente foi meu aluno, né? Então, putz, eu tô velho mesmo, né? É verdade, a gente foi, deixa eu ver, acho que foi em 2012. Por aí, eu acho. Por aí, né? Bastante tempo. Mas eu vou separar essas perguntas para outros momentos. Combinado. E irei convidá-lo novamente aqui para um bate-papo, pode ser? Já aceitei o convite. Perfeito, então. Pessoal,
Eu agradeço aqui ao Lucas, até para vocês, porque com certeza vocês gostaram do bate-papo e futuramente teremos mais vídeos como esse com o professor Lucas. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, gente. Até um abraço para vocês. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais.